Vamos agora ver como é que está o andamento da vacina. Eu tive que fechar o meu WhatsApp, aí tive que reabrir ele aqui. E aí, quando no musical, eu descobri essa coisa incrível que é a união de várias expressões artísticas. Tem que ser resumido, para não tomar tanto tempo de vocês. Marlos, eu acho que o Fernando ele já falou mais ou menos, né, o início do projeto, o Brother Voices. Eu acho que é legal dizer que o projeto ele começou como um projeto de formação mesmo para pessoas aqui da Baixada Santista que queriam fazer musical futuramente e não tinha acesso, porque é muito inalcançável até para algumas pessoas, por mais que a Baixada Santista esteja tão perto de São Paulo, que é o polo teatro musical. E esse grupo que nós temos agora são pessoas que alguns até trabalham com música, mas não são pessoas focadas em trabalhar com teatro musical, porém são pessoas muito apaixonadas pelo gênero musical e a gente se dedica muito aqui no grupo, no Broadway, estudando muito sobre até mesmo história do teatro musical, que eu e Fernando, a gente pega muito sobre esse tema. A Renata trabalhando a parte musical, a Luana com a parte cênica. Então eles estão muito todo o pessoal aqui do grupo, eles têm ótimas referências sobre o gênero, mesmo não tendo a pretensão de trabalhar com isso. E aí por que eu estou falando isso? Durante esse tempo todo da pandemia, que a gente está aqui toda semana fazendo essas reuniões, sempre tem um assunto, quando a gente tem um convidado, um assunto que vem muito à tona. Eu acho que você poderia falar sobre isso, que é a acessibilidade do teatro musical, porque ele fica muito no eixo São Paulo, mais ou menos no Rio, quando alguma produção vai, e mesmo assim é muito difícil para as pessoas terem acesso, condições financeiras. Existe a questão, né, da contrapartida social, que é feita uma apresentação para o público que pode pagar uma meia entrada, só que assim numa quarta-feira, sabe, à tarde, que as pessoas não podem ir para o teatro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, do teatro musical querer abraçar assim várias pessoas, porém, ainda assim, ele é muito restrito. Hoje em dia, ele está um pouco mais popularizado, mas, mesmo assim, ainda é muito difícil todas as pessoas terem acesso ao musical. Tem uma coisa que, assim, tem uma diferença entre acessibilidade e democratização. E aí é isso que a gente precisa entender até para você formular a sua pergunta, porque quando a gente fala acessibilidade, é o espetáculo ser acessível a todos, a toda a população, e aí a gente fala de população ouvinte, não ouvinte, ouvinte, não ouvinte e com necessidades especiais. Isso é acessibilidade. E quando a gente fala de democratização de acesso, é quando a gente torna o espetáculo mais democrático para que ele possa ser também acessível, mas é acessível num outro sentido. Só para quando a gente, porque eu já tomei esporros muito grandes da população não ouvinte porque eu falava acessibilidade nesse sentido. E na verdade, quando a gente fala acessibilidade, a gente tem que tá falando da população não ouvinte e com uma população com necessidades especiais ou com alguma necessidade, né? Então, só para a gente deixar isso um pouco caracterizado, porque tem questões. O primeiro item, acho que para tornar o espetáculo, só para também desmistificar, é quando a gente conversa com produtores de fora do Brasil, falando como funciona a democratização do acesso, que são as contrapartidas sociais, que são os ingressos gratuitos e as sessões populares. E quando a gente fala de acessibilidade, que são os espetáculos com libras ou com audiodescrição, qualquer produtor de qualquer lugar do mundo fica assustado com a quantidade de sessões que os musicais fazem com libras ou audiodescrição. Porque a gente faz... Primeiro que, assim, se você for para Broadway, dificilmente você vai ver espetáculos que tenham audiodescrição ou libras. Por exemplo, o Fantasma da Ópera, o Les Mis,
e os Dois Filhos de Francisco, eles eram os espetáculos, foram os únicos espetáculos no país, até hoje, que eram 100% acessíveis a qualquer pessoa. E quando eu falo acessíveis, se você chegasse lá e falasse, olha, eu sou eu preciso de Libras, ou eu sou não ouvinte, ou se eu sou cego, você poderia, em qualquer sessão desse espetáculo, assistir, porque eles tinham lá um sistema, que era um tablet que ficava na frente da sua poltrona, e aí ele tinha a audiodescrição, ou ele tinha o intérprete de Libras simultâneo com o espetáculo acontecendo. Então, no Madagascar, a gente, normalmente, o que a gente vai ter é uma sessão com Libras, que é um intérprete de Libras fazendo a transcrição do espetáculo. Isso não acontece nos outros países. Não acontece. Então, isso é uma coisa que acontece, que já é natural do brasileiro por conta das leis de incentivo, dos espetáculos de leis de incentivo. E aí o que acontece é que você já cria um processo com as organizações não governamentais que trabalham com esse público para poder facilitar que esse acesso aconteça, porque não adianta nada eu fazer uma sessão de acessibilidade para uma população ouvinte. Não faz o menor sentido. Então, eu não estou nem fomentando plateia, porque a maioria das pessoas não pararam para pensar que um não ouvinte, ele não pode assistir qualquer espetáculo de teatro, porque ele não pode viver só da leitura dos lábios. Não são todos os não ouvintes que conseguem ler lábios. Então, isso é uma coisa que o teatro musical trouxe para o teatro e aumentou. A maioria dos produtores faz mais sessões do que deveria fazer, do que é colocado na sua contrapartida social de Libras. Isso é uma parte da sua pergunta, tá? A outra parte, que é sobre a democratização de acesso e até o acesso aos espetáculos, todos os espetáculos têm, os musicais em especial, de grande porte, eles usam leis de incentivo, e as leis de incentivo têm a obrigatoriedade das sessões populares e dos ingressos populares, e até ingressos gratuitos. Os ingressos gratuitos, em geral, eles são encaminhados para escolas e para ONGs da região de São Paulo, por uma questão muito simples, que é a produção tem o contato dessas organizações. Então, por exemplo, se você tem uma organização não governamental na Baixada, ela pode entrar em contato com a produção, porque para a produção é importante ter esse contato. Fala assim, olha, a gente gostaria de levar a nossa organização para assistir o espetáculo. E aí eles concedem, porque em quase todas as sessões é obrigatório ter uma cota desses ingressos gratuitos. Assim como quase todas as sessões existe uma cota de meia entrada, porque é obrigatório em lei. É obrigatório, não é uma questão de ninguém mais. Assim, é uma questão que o produtor tem que oferecer isso. Agora, por que os espetáculos... Aí uma outra parte da democratização do acesso, que é por que os espetáculos ficam no eixo Rio-São Paulo, no eixo São Paulo, e aí algumas produções conseguem chegar ao Rio de Janeiro, eventualmente, e até fazer turnê. O motivo é muito simples. Estrutura técnica. É único e exclusivamente esse o motivo. É muito difícil levar um espetáculo para uma outra cidade. Por exemplo, a gente veio fazer Madagascar, está fazendo Madagascar no Rio, e aqui no Rio de Janeiro a gente não tem as mesmas condições técnicas que a gente tinha em São Paulo de backstage. A gente até tem um teatro que é fantástico, que é incrível, que tem uma coxia maravilhosa, um bastidor incrível, acho que é um dos melhores teatros que eu já trabalhei. Entretanto, no Rio de Janeiro não existe uma máquina de low fog, que é uma máquina que faz fumaça, que é uma fumaça baixa. Não sei se vocês já viram, vocês já devem ter visto esse efeito, mas no Fantasma da Ópera, a hora que o barquinho entra, tem um fumaceiro danado ali. Aquilo é uma low fog. Então, a gente, no Madagascar, em São Paulo, tinha,
em qualquer locadora de equipamentos isso tinha. No Rio de Janeiro não existe low fog. Não existe. E a gente está falando no Rio de Janeiro, que é uma das maiores cidades do país, a segunda maior cidade de entretenimento. No Rio de Janeiro, a gente não tem intercoms. Intercom, não sei se vocês conhecem, é um rádio comunicador que o stage manager usa para chamar o show, para dar todas as deixas para luz, som, projeção, no caso, se você tiver, para toda a movimentação de maquinário, que é o que ele é diferente? Ele tem um rádio, é aquilo que vocês provavelmente já viram, um fone grandão que vem um microfone aqui. Isso é um intercom. No Rio de Janeiro não existe intercom. Então, aí quando você vai para outras cidades, você não tem fosso para orquestra. Ou então, para eu chegar, montar espetáculo com a orquestra, o Madagascar é um espetáculo pequeno, são 14 atores só, 15, sempre erra essa conta. Não tem orquestra em Madagascar, mas se você tem um espetáculo com orquestra, para você chegar, montar a microfonação de todos os instrumentos, alinhar os equipamentos de som, porque não é só para vocês entenderem, um musical grande com orquestra, só a parte da orquestra leva em média uma semana para você alinhar microfone da orquestra com o microfone dos cantores. É uma semana inteira com apitos, e aí tem a equalização, eu tenho que deixar o som. Então, quando vocês entram num teatro e vocês ouvem o som da orquestra, não é um som que foi feito em um dia ou em dois, é muito difícil. Então, por isso que algumas produções até optaram por, quando viaja, ele vai com a orquestra gravada. E aí você fala assim, meu Deus, gravou a orquestra porque queria economizar com os músicos. Não, a gente grava a orquestra porque não dá tempo de montar o som, porque aí, quando você vai montar, precisa de uma semana para montar. Então, o custo eu tenho que pagar o aluguel do som, tenho que pagar o aluguel do teatro, tenho que pagar. Então, o custo vai ficando muito grande para fazer um final de semana naquela cidade. Então, fica muito caro e você não consegue replicar aquele valor. Diga, Késia. Oi, Marlon. Não, eu só queria saber se o Madagascar vai vir de novo a São Paulo. Não sei. Vocês pretendem vir? Não sei te dizer, porque essa realmente uma parte que quem cuida é a produção. Eu só sou a pessoa que faz a organização do elenco no palco. Ok. Eu espero que sim. Eu também. Nós também. Eu também. Sobre esse assunto, eu queria até saber se a Renata queria fazer alguma pergunta, porque a gente conversa muito sobre isso, né, dessa acessibilidade, né, no caso do teatro musical ser acessível para toda a população. Se ela tem alguma pergunta, porque a gente fala muito sobre isso. Oi, Marlos, prazer. Eu sou muito chata com relação a isso, na verdade. Eu sempre estou tocando nesse assunto, porque eu trabalho num lugar que é um centro de eventos, eu trabalho no SESC, e aqui em São Paulo, essa parte de eventos é muito forte no SESC, né? E SESC de Santos ou Bertioga? Hã? Você trabalhando de Santos ou Bertioga? Santos. Já fiz espetáculo no Teatro de Santos. É um teatro grande, né? Um teatro bacana, assim. Não sei se seria uma estrutura para musical, mas é um teatro que tem só de boca de cena quase 20 metros, assim. Não, é um teatro... Desculpa, travou. Eu não consegui te ouvir. É um teatrão, é um teatro grande, daria para fazer algumas coisas. E os preços no SESC são muito acessíveis, porque é uma questão política no SESC, que os preços sejam acessíveis, e uma questão educacional.
né? Assim, eles têm um princípio de que as pessoas precisam pagar para ir ao teatro, mas que elas precisam também aprender a ir ao teatro, sabe? As pessoas não sabem, nesse sentido, assim, não sabem que podem, não sabem que pode chegar lá e assistir uma peça, né? Então, o SESC tem muito essa coisa do sentido educacional, assim. Eu acho legal você falar dessa questão da acessibilidade. Teve uma vez que a gente teve uma peça lá, na verdade, não foi pelo motivo, não foi pela questão dos não ouvintes, né? Foi pela questão da língua, porque a cada 2 anos, a gente tem Mirada aqui em Santos, que é o Festival Ibero-Americano de Teatro, e vem pessoas da Espanha, vem grupos da Espanha, da Argentina, Colômbia, enfim, esse ano agora vai ter meio uma ocupação Mirada, porque a gente não conseguiu fazer no ano passado, mas as peças tinham legenda, eles colocaram Faz com projeção lá em cima, bota uma... cima assim do palco. Era muito gigante, era muito muito bacana, assim, né? Porque qualquer um podia ir ao teatro assistir uma peça colombiana. Você não está entendendo exatamente, mas você tem uma legenda ali vendo, né? Eu não sabia dessa questão de Libras, então achei muito legal, assim. A minha pergunta, na verdade, tem a ver com uma outra coisa. E eu vi que você traduziu um livro sobre teatro musical para o português, né? E a gente não encontra muito, assim, não tem muita literatura de teatro musical no Brasil, né? Como é que foi isso, assim? Como foi esse processo? Onde a gente encontra? Eu traduzi porque justamente a gente não tinha material. Eu montei o primeiro curso de formação de ator para teatro musical numa escola chamada Foract. Lá foi a primeira escola de formação, primeiro curso de formação. Eles formaram, acho que algumas turmas, e aí depois a escola, não sei se a escola descontinuou o curso, não sei te dizer o que eles fizeram, mas as primeiras 2 turmas, acho que as 2 primeiras turmas fui eu que coordenei esse curso. E o que acontece é que, se agora não tem, essa escola foi aberta em 2009, né? Em 2009 a gente tinha menos coisas ainda, era muito mais difícil de ter literatura para teatro musical. Hoje em dia a gente já tem, acho que uns 3 livros traduzidos, se eu não me engano. Eu tenho um e é o que eu fiz, eu precisava dar aula para alguns alunos, e eu precisava e eu falava coisas que eu queria que eles entendessem. Quando eu fui montar o curso, eu fui visitar algumas escolas nos Estados Unidos, e uma das escolas de um dos cursos que eu visitei foi com o David Brunet, né, que é o autor do livro, e que lá nos Estados Unidos eles têm o acting song, que é uma matéria que é a interpretação da canção para teatro musical, que é uma matéria dos cursos de teatro musical, e eles têm essa matéria lá em várias escolas, e o David, só que todo mundo vai meio que, ninguém tinha um processo e o David criou um manual de como fazer o estudo da canção. E era um livro curto, de poucas páginas, 70 páginas talvez, e é muito didático, muito claro e muito fácil de entender. E aí, quando eu vi o livro, eu achei muito legal, comprei, trouxe para o Brasil. Quando eu fui visitar essas escolas, eu fui com 2 malas. Uma mala, aquela coisa que a gente faz de contrabando, né? Uma mala era só de uma mala dentro da outra, né? Só que, em vez de trazer roupas, eu trouxe livros. Uma mala era inteira de livros, de métodos, de partituras da Raul Leonard, aquelas coisas, então, aqueles songbooks, vocal scores, todas essas coisas.
era uma mala de livros e uma mala com livros. Um desses livros era do David. Quando eu saí dessa escola, eu liguei para o David, mentira, não liguei, eu mandei um e-mail para ele falando que eu tinha interesse em traduzir o livro dele para o Brasil e que queria trazer ele ao Brasil, para o Brasil. E aí eu traduzi esse livro dele junto com uma amiga, Edna Ligieri, que é uma diretora, tradutora, autora de teatro em São Paulo. A gente traduziu e a gente publicou a gente mesmo, porque nenhuma editora se interessou por esse material, porque realmente não tem público para isso. Então, a gente traduziu, a gente publicou, tanto que depois, lendo, a gente foi identificando até alguns erros de tradução que passaram pela gente, passaram pela revisão, e que a gente tem a intenção de fazer uma segunda edição desse livro. Eu tenho alguns exemplares em casa, que sempre que alguém fala para mim que quer comprar, eu falo, olha, está aqui, me fala, e eu vendo para a pessoa, cobro o correio disso. Se vocês quiserem mesmo, vocês me falam, eu posso fazer um esquema que o livro é R$ 20, é um dinheiro, não é, mas como eu tenho um apartamento aí na Baixada, eu posso pegar um dia e descer com os livros no carro, deixo em algum lugar, vocês me falarem, ou deixo lá no apartamento, porque é ali na Riviera de São Lourenço. Então, posso descer, parar em Santos é em Santos que vocês ficam, não é no Guarujá, né? Ou é no Guarujá? Não lembro mais. É Santos, Santos. Então, aí eu posso Já passar. pode descer, já podemos nos encontrar, né, pessoal? Tomar um guaraná, Pode ser. quem sabe? Pode ser. Qualquer coisa também, como eu estou gravando sempre em São Paulo, dá para marcar, eu posso ir buscar e trazer, se for mais fácil também. Pode ser, Flávio, não tem problema nenhum. Isso aí é de menos. Tem um outro livro que agora eu não lembro o nome, eu não estou em casa, mas que depois eu posso ver e posso mandar para vocês. Também é em português, eu não lembro agora quem foi que traduziu, acho que foi um rapaz de Brasília, se eu não me engano, que é muito legal, mas ele é um pouco mais grosso, mesmo é sobre um método de atuação, e ele é muito mais longo. O do David é sobre interpretação da canção, é uma coisa mais direta, e ele é muito direto. É isso. Respondi a sua pergunta? Respondeu. É tão louco isso, né? Você falou que nenhuma editora se interessou quão é difícil lidar com cultura, com literatura aqui no Brasil, ainda mais uma literatura mais específica e que não tem no mercado, né? Porque não tem. Não tem, mas é que a demanda ainda não é tão grande. Né? A gente acha que a demanda é muito grande, mas ela não é tão grande a ponto de uma editora se interessar. Porque ó, a gente fez uma tiragem de 1.000 exemplares, eu devo ter vendido. É claro que a gente não fez uma divulgação em massa, né? Eu faço divulgação do livro eventualmente quando eu vou dar algum curso ou alguém que eventualmente procura o livro e cai no meu perfil, alguma coisa. Até preciso colocar no meu site um lugarzinho, compre o livro, alguma coisa assim, né? A gente deve ter vendido uns 800 exemplares, né? Eu ainda devo ter uns 200 exemplares, acho que, na minha casa. Entendi. Marlos, eu queria que você falasse um pouquinho para eles sobre o prêmio Vivi Ferreira, como se deu a criação do prêmio e como funciona. Já está na oitava, né? Oitava ou nona edição? Nona agora. Nona edição. Como é que foi o surgimento e como é que foi essa questão de incluir além dos musicais, as peças teatrais, né, que estavam em cartaz em São Paulo? Como é que foi aceito isso pelos diretores? Assim, tem uma coisa que os musicais não eram nunca contemplados
por prêmios, os profissionais não eram valorizados. Existe uma rixa muito grande entre teatro musical e teatro de prosa e teatro de pesquisa. Existia sempre essa rixa e ainda existe. E eu sentia, como profissional de teatro musical, que os meus colegas não eram valorizados. Então, eu não me incomodava os atores não serem indicados a prêmios, mas me incomodava os designers de luz, os cenógrafos, que vinham com esses cenários que são deslumbrantes, e aí você olhava e falava assim, cara, não foi indicado a nada, em nenhum prêmio, ninguém olhava para os musicais, as pessoas pisavam na cabeça. E eu falava, gente, como assim? É inaceitável isso. Dirigir um musical é uma coisa muito difícil. Mas é uma grande produção, tem muito dinheiro, não precisa ser indicado a prêmio. Não, precisa sim. O prêmio não é para o dinheiro, o prêmio é para o profissional, pela qualidade do trabalho dele. E aí, eu tinha acabado de sair da Foract, e eu falei assim, poxa, quero fazer alguma coisa que... Porque ter feito a escola foi uma coisa, foi o primeiro curso de formação, tinha todo um projeto para a escola que ele foi interrompido, e aí eu queria alguma coisa que me levasse, me motivasse como a escola me motivava. E aí eu fui para Nova York, conversei com a organização do Tony, falei da minha ideia, de que eu queria fazer o prêmio, e aí eles me convidaram para assistir a cerimônia do Tony, assistir ensaios, conversar com eles sobre como era o processo deles. A mesma coisa com o prêmio Olivier de Londres. E aí eu vim para cá e desde o começo com a certeza de que a gente ia fazer em algum momento o prêmio para peças também. Mas naquele momento inicial o importante era fazer um prêmio para teatro musical, e o prêmio ele é baseado em 3 pilares, que é a valorização dos profissionais de teatro musical e de teatro, né? Hoje em dia já nem falo mais teatro musical, falo a valorização dos profissionais de teatro, a união da classe, porque era uma classe que era completamente abandonada e que vivia, hoje ela é um pouco menos abandonada, e uma coisa que eu trabalho muito, que é a preservação e a revitalização da história do teatro musical no Brasil. Porque a gente é um povo que não preserva a nossa memória, que abandona a nossa memória, independente de qualquer outra coisa, mas no teatro musical e no teatro é uma memória muito... A gente não tem um museu do teatro, a gente não tem um centro de memória para a gente preservar os nossos textos, os musicais, não existe escritos, então isso não existe. Então eu entendi que o prêmio pode cumprir essa função e ele vem cumprindo. Ele já cumpriu parte dela, que é a valorização dos profissionais, tanto que eu toda vez que eu dou entrevista ou falo com alguém que é do meio, eu sempre falo que o teatro, o prêmio é o churrasco de fim de ano da firma, porque é o lugar onde todo mundo se encontra sem a pressão de estar sendo avaliado ou julgado em uma estreia. E é realmente o lugar onde todo mundo se sente muito confortável, se sente feliz. Eu fico muito feliz quando as pessoas passaram a dar a importância para o prêmio, a ponto de falarem o nosso Bibi, o meu Bibi, e não mais o prêmio do Marlos. Quanto menos elas falam que é o prêmio do Marlos e mais virou o Bibi, e o Bibi hoje é uma coisa que transcende a figura do Marlos, e eu espero que muito em breve eu possa até me desligar, porque eu já me desliguei do júri, eu já não faço parte do júri, há umas 3 edições pelo menos, eu saí. E o próximo passo é que o prêmio viva sem o Marlos e viva com a comunidade fazendo com que o prêmio aconteça. E quando a gente trouxe as peças de teatro, que ainda é uma coisa bem incipiente, a gente percebeu primeiro que os musicais ganharam um tom, principalmente em São Paulo, são produções mais profissionais,
Profissionais não no sentido da execução do espetáculo, mas profissionais no sentido fora do palco, no sentido de a divulgação, existe um material de divulgação pensado para o espetáculo, existe um foto, o EPK, você tem ali um release, você tem uma assessoria de imprensa, são várias informações que fazem com que o público tenha acesso ao espetáculo muito mais. Há uma preocupação em fazer o espetáculo para o público. E aí os espetáculos de teatro ainda estão começando a prestar atenção nisso, a trazer profissionais que antes eram só dos musicais, por exemplo, stage manager, trazer designer de som, trazer visagista, que antes eram coisas bem en passant em alguma produção ou outra. Também a gente tem uma coisa que é muito do Bibi, que é o Bibi, ele avalia peças em teatros que estão em acima de 400 lugares, porque são peças mais comerciais e que normalmente são as peças abandonadas pelas premiações. As premiações gostam de avaliar espetáculos de pesquisa experimental, acham que o teatro comercial não tem que ser avaliado, não tem que receber atenção, e eu acho uma grande injustiça. Poxa, existe um trabalho ali tão importante quanto, e são os maiores formadores de público. Tem uma coisa que é importante também a gente entender, por que existe, o que é a Broadway, Off-Broadway e Off-Off-Broadway? O que diferencia cada uma dessas coisas, né? Que é um detalhe muito simples. É o teatro onde está o espetáculo. É o número de assentos de teatro. Então, o que é um espetáculo Broadway? Um espetáculo Broadway é um espetáculo que está num teatro acima de 600 lugares. Qualquer teatro em Nova York que seja acima de 600 lugares é um teatro Broadway. Então, os espetáculos que estão nesse teatro são espetáculos Broadway, são os espetáculos que concorrem ao Tony. Os espetáculos off-Broadway são os espetáculos que estão em casas de 250 a 599 lugares. Esses espetáculos, eles não concorrem ao Tony. Eles concorrem ao Drama Desk Awards e ao outro prêmio que eu esqueci agora o nome. E o Off-Broadway é todo o espetáculo que está num teatro abaixo de 249 lugares. E aí, esses espetáculos, obviamente, não concorrem ao Tony, nem ao Drama Desk, mas tem um prêmio só do Off-Broadway. Então, em São Paulo, a gente ainda não consegue fazer essa diferenciação de ter 3 categorias, né? Mas a gente criou o que a gente antigamente chamava do teatrão, né? Em São Paulo, a gente fala o teatrão, que eram os espetáculos que ficavam nessas casas de teatro maiores. Diga, Keck. Esses espetáculos da Broadway têm vindo muito para o Brasil, o Cinderela, são mais difíceis, estão sendo mais fáceis de ser trazido para cá. Eles têm mais uma chamada de tipo, os americanos querendo trazer para cá, ou você acha que continua no mesmo patamar dos outros? Não, aumentou o número de produções, né? Isso, inclusive, tem muita produção que não é Broadway, mas é vendida como se fosse Broadway. São espetáculos que nunca estrearam na Broadway, não fizeram prévias, fizeram off-Broadway, mas não foram para Broadway, mas são vendidos como um musical da Broadway, porque é só pelo simples fato de ser um espetáculo anglo-saxão, às vezes são espetáculos ingleses que nunca foram para os Estados Unidos, mas a pessoa coloca lá, vem assistir ao musical da Broadway, porque isso faz comercialmente interessante. O que fez esse número de espetáculos aumentarem é simples fato de que comercialmente eles trazem algum retorno, ou então é mais fácil de conseguir patrocínio, o público tem interesse, e aí quando o público tem interesse em assistir, aumentou o interesse do público em assistir musicais, então aumentou o número de produtores interessados em produzir musicais e aumentou o número de patrocinadores querendo produzir patrocinar esse tipo de espetáculo. É só isso. Não tem a ver. Claro que hoje o Brasil, quando um produtor do Brasil entra em contato com as empresas que
detêm direitos autorais, eles olham com mais carinho, porque o Brasil virou um grande mercado de espetáculos, né? Virou um grande mercado, então tem mais interesse. É só isso. E assim, eu vi que você foi produtor do Escravizaura, né? E você acha que teria mais chance de colocar? O Brasil é que faz muita novela boa, né? Muita novela por aí que a gente gosta de assistir, dá muita audiência. Você acha que, né, o Brasil vai muito por esse caminho de novelas também agora? Você acha que vai conseguir Eu continuar? acho que, assim, tem uma coisa que a gente pode investir em muitos musicais brasileiros. Em novela é um filão, mas a gente pode investir em literatura, como o Escravizaura, por exemplo, é um projeto que a origem dele é de um livro, né? É um livro do Bernardo Guimarães, de 1845, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil de convencer patrocinadores a produzirem, produtores a produzirem espetáculos originais. Eles querem produzir coisas que já são conhecidas. Então, por isso que eles querem produzir os musicais da Broadway, por isso que a gente teve uma safra enorme de musicais biográficos, porque para o patrocinador também era uma certeza de que o espetáculo... Ele já sabe como que é o espetáculo, já sabe a história, já sabe tudo. Então, eu não preciso... mesmo o Escravizaura, a gente tem muita dificuldade para produzir no Brasil. A gente conseguiu fazer um workshop em Washington, com um elenco americano. Eu fui dirigir lá nos Estados Unidos esse workshop, e eu não consigo fazer o espetáculo no Brasil. É muito provável que ele aconteça primeiro nos Estados Unidos, para depois acontecer no Brasil. É muito provável. A chance dele... Eu já fiz workshop em Nova York, fiz um workshop em Washington. A chance dele acontecer fora, primeiro, é muito, muito, muito maior do que acontecer no Brasil. Isso que é legal falar, porque ultimamente o Brasil tem exportado, né, elenco, né, vários atores que estão aí. A gente exporta elenco desde 2004. Uhum. Formalmente, desde 2004, a gente exporta elenco. Em especial, a gente exportava muito para o Rei Leão. Eu tenho amigos que estudaram comigo musicais na Operária, na época que eu estudava na Operária, que nunca fizeram nenhum espetáculo no Brasil e são estrelas na Alemanha. O Vini Gomes, que nenhum de vocês jamais ouviu falar no Vinícius, uma das estrelas do teatro musical alemão. Ele fez o Simba, ele fez Jesus Cristo, no Jesus Cristo Superstar ele foi o Judas, ele foi o Tarzan, no Tarzan. Nossa, já fez tanto musical, eu acho que o Vini foi para lá em 2004, talvez, 2003, não lembro, por uma seleção do Rei Leão. O Rei Leão vinha para o Brasil e buscava brasileiros, ele fazia audição no Rio, São Paulo e Bahia, e levava pessoas do Brasil para fazer lá. Então, assim, tem um monte de brasileiro na Alemanha, mas assim, deve ter uns 20 brasileiros. E aí eles foram migrando para outros países. Mas tem assim, uns 20, pelo menos, que eu conheço, moram na Alemanha. No Lemis, nessa segunda versão, quando ele foi para o México, levou 6 brasileiros e o Daniel Diggs, espanhol, também foi para lá. Na Espanha tem o Thiago Barbosa, e na Espanha tem técnicos brasileiros, na Alemanha tem técnicos brasileiros, na China tem técnicos brasileiros,